Vamos. Pode ir? Bom, boa tarde. Nós somos da empresa Gaiatec e a gente vai apresentar uma proposta de um bioreator para o tratamento de efluentes com metanol. Pode passar. No decorrer da apresentação, a gente vai explicar alguns tópicos de como funciona essa proposta. Então, a gente trouxe um roteiro que a gente vai apresentar uma introdução, as especificações do sistema, a concentração do bioreator, sistema de umidificação, balanço de massa, a cinética do metanol, a planta que a gente desenvolveu e algumas instruções de uso. Na introdução, a gente trouxe para contextualizar um pouco sobre o assunto. Então, a gente tem que o tratamento de efluentes gasosos, existem várias tecnologias disponíveis para esse tratamento, só que dentre delas a gente tem que os métodos biológicos se destacam por sua eficiência e versatilidade. Dessa forma, um exemplo desse método seria a biofiltração, que ela vai funcionar com micro-organismos fixados em um material poroso, que ele ajuda a remover os poluentes de uma forma mais sustentável. E esse meio, ele fornece as condições ideais para que os micro-organismos deles cresçam e consigam degradar os poluentes que estão presentes no ar, e através da transferência de massa de uma fase gasosa para o biofilme. Então, a construção de um bioreator vai ser essencial para a realização de um tratamento de efluentes gasoso, porque ele visa atender às exigências ambientais. E também, dentro de uma indústria, ele vai trazer benefícios tanto econômico, tanto ambiental. Pode passar. Agora, em relação às características do metanol, ele é uma substância química e ele consta na relação de contaminantes atmosféricos perigosos da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA. E nessa classificação, ele ocupa a segunda posição entre todos os compostos tóxicos que estão presentes no ar. E por conta disso, a exposição a esse composto ele vai causar prejuízos à saúde. Então, ele pode provocar distúrbios de sono, dores de cabeça, irritação respiratória e também danos ao sistema nervoso. Além disso, continuando com as características, a gente tem que ele é um líquido incolor, volátil e inflamável. E ele apresenta um odor que se assemelha ao do álcool. Agora, em relação ao comportamento do metanol no meio ambiente, a gente tem que ele começa desde a sua emissão, seja como solvente ou durante a sua produção, ou até por perda através do seu armazenamento. E após essa emissão, esse gás ele vai conseguir se degradar rapidamente no ambiente por processos de fotooxidação e biodegradação. Além disso, no ar, o comportamento do metanol é que ele permanece como aerosol e antes dele sofrer a degradação fotoquímica. Agora, sobre as especificações especificações principais e componentes do sistema, o bioreator ele foi projetado e os seus parâmetros de funcionamento eles foram definidos com base na literatura. Então, a gente tem que, em relação a micro-organismos que são degradadores de biomassa, de metanol, a biomassa desses micro-organismos eles vão se constituir em 11 bactérias, 3 fungos e uma levedura. Já em relação ao meio de cultura, ele consiste na utilização de lodo ativado fresco e ele pode ser obtido em uma estação de tratamento de esgoto. Já na preparação do material suporte, vai ser usada a perlita granular, que ela também é conhecida como vidro vulcânico, e ela deve ser previamente peneirada e inoculada. Já em relação à umidade, a gente tem que, a partir dos nossos estudos, o teor de umidade do material ele deve estar entre 50% e 73% para um bom funcionamento. Pode passar. Em relação ao nutriente utilizado, vai ser utilizada uma solução nutritiva, que ela pode ser de agar nutriente ou nitrato. E o controle de pH, no nosso biofiltro de estudo, a gente teve que o pH e o teor de carbono dos lixiviados, eles devem ficar entre 7,4 e 8,5 para um bom funcionamento. E a temperatura, a literatura evidenciou que a temperatura ideal do sistema seria a temperatura ambiente, com uma média diária podendo variar entre 15 graus e 25 graus Celsius. E a direção do fluxo será um fluxo descendente. Bom, agora falando sobre algumas métricas sobre o nosso reator, primeiro para dimensionar ele, a gente tinha que entender como que funciona o nosso gás que queremos fazer o tratamento, no caso é o metanol. Para isso,
nós vimos a estequiometria da reação dele junto com o oxigênio, que vai gerar o CO2 e a água, que é o objetivo do nosso bioreator. Com base nisso, nós encontramos que o fluxo molar do poluente, ele, para 1 mol de poluente, que no caso é o metanol, ele vai ter 1,5 mol de oxigênio. Com base nisso, conseguimos calcular o fluxo molar do poluente e do oxigênio, assim conseguindo chegar nas métricas de concentração final e vazão de compressão, tanto para o ar, tanto para o oxigênio, porque nós teríamos duas possibilidades de usar como compressor de ar. Com base nesses resultados de concentração, de 0,55 gramas por metro cúbico para o ar comprimido e de 1,43 gramas por metro cúbico de oxigênio, e com 407,14 metros cúbicos por hora de vazão de ar comprimido e 125 metros cúbicos por hora de vazão de oxigênio, a gente conseguiu procurar em catálogos quais seriam os compressores disponíveis para essas métricas. Com base nisso, o ar comprimido foi o escolhido porque dentro dessas proporções ele tinha um custo mais baixo para implementação. Assim, a partir daqui, todas as métricas utilizadas no trabalho foi com base num compressor de ar. Com base nisso, nós conseguimos dimensionar as tubulações da nossa estação de tratamento, que elas vão ser melhor vistas quando nós apresentarmos a planta do projeto, vai ser muito mais claro de visualizar, mas com dois dados importantes que eu quis pegar, que são os dados do misturador, que é quando vai unir o poluente com a compressão de ar comprimido para ser injetado dentro do bioreator. O valor total dentro dessa região foi de uma vazão total de 0,1131 metros cúbicos por segundo, com uma velocidade de 26,55 metros por segundo. E o diâmetro dessa tubulação foi de 2 polegadas, com um adicional que a parede rígida dessa tubulação ela está preparada para uma pressão de quase 80 bar. Nesse ponto, a pressão ela fica muito maior, então a gente teve que procurar em catálogos uma tubulação que comportasse isso. A partir daí, nós já conseguimos realizar os cálculos para dimensionar quanto que a gente espera de eficiência de remoção do gás poluente, onde nós conseguimos uma eficiência de remoção esperada de máxima de 100% de remoção e mínima de 60%. Já que as concentrações de entrada do poluente são de 5 gramas por metro cúbico e as concentrações de saída obtidas por cálculo deu 1 grama por metro cúbico em média. Mas esses dois dados vão ser melhor vistos quando nós apresentarmos a cinética da reação do metanol. Pode passar. Bom, agora falando sobre o umidificador, que é uma das etapas mais importantes aqui do nosso bioreator, porque o controle da água vai influenciar diretamente no desenvolvimento e na qualidade, na eficiência do trabalho que os micro-organismos vão realizar dentro desse bioreator. E para isso a gente vai utilizar de um sprinkler, que nada mais é que esse item aqui que a gente colocou nessa foto, que ele joga água ali dentro do bioreator. E como eu já falei, né, ele tem um papel muito importante não só no desenvolvimento dos micro-organismos, mas também como um absorvente de poluentes. A gente tem aqui, para a quantidade do bioreator, a gente vai acabar utilizando só um, porque dentro do que foi dado pela empresa, né, pelo fornecedor do Sprinkle, ele pode distribuir por até 6,3 metros de diâmetro, e o nosso bioreator não é tão grande assim, né? Então, um só já daria conta. O diâmetro ali do nosso biofiltro é 3 metros, então esse valor aqui, ele deu 0,48, mas a gente arredonda para cima porque é uma unidade. Bom, aqui ainda sobre o sprinkler, a vazão a gente determinou utilizando também um gráfico que foi disponibilizado pelo próprio fornecedor. E o bioreator em questão, a gente tem uma vazão de projeto de 40 litros por minuto e uma pressão mínima de funcionamento de 0,49 kg-força por centímetro quadrado. E a tubulação desse sprinkler, ele foi calculado aqui o diâmetro econômico de recalque,
e foi usada a fórmula de Bresse para chegar nesses valores. E por compatibilidade e realmente ter disponível no mercado, a gente vai utilizar de 32 milímetros e o fator utilizado nessa fórmula aqui que a gente apresentou aqui, que era o fator K, era 1,2. Já o diâmetro de sucção da bomba, ele é 40 milímetros, ele tem que ser um pouquinho maior mesmo. Então a gente vai apresentar mais à frente aí as plantas e a visão lateral, que você vai conseguir ver um pouquinho melhor como está essa região aqui. Esse aqui é o gráfico que a gente utilizou, e ali embaixo a gente tem essa marquinha que foi o valor atingido, né, que é a nossa vazão, e ali a pressão que a gente encontrou. Sobre a perda de carga no umidificador, né, o sistema do umidificador por si só, a gente tem a perda de carga localizada pelos acessórios e tem a distribuída pela própria tubulação. E a perda de carga manométrica. Então aqui a gente tem, a gente usou a fórmula de Flaman, e o B que foi utilizado foi para uma tubulação de PVC, porque diferente do lado da onde vem o poluente, a tubulação aqui pode ser de PVC, né? A gente só vai estar bombeando a água para dentro do sistema. E a gente separou aqui, de maneira geral, assim, a perda de carga específica na área da sucção e na área de recalque. E para cálculo total, a gente usou essa outra fórmula aqui do lado, né? Para inclina distribuída e altura manométrica. E a perda de carga total encontrada foi de 11,46 metros, e a bomba utilizada para esse sistema é uma Schneider BPR-12. Bom, agora iniciando o balanço de massa do nosso bioreator, primeiramente, começamos pegando a equação geral do balanço de massa, em que é consistido como o acúmulo de massa dentro do bioreator é igual à vazão máxima de entrada, vazão mássica de entrada, menos a vazão mássica de saída, mais a vazão de produção. Deste modo, dentro do documento foi realizado todo o balanço de massa com todas as considerações feitas, em que achamos melhor não apresentar todas elas aqui na apresentação, mas não foi apresentar todos os passo a passo, mas aqui algumas considerações que adotamos. Primeiramente, não há acúmulo de massa dentro do reator. Deste modo, a vazão de entrada é igual à vazão de saída. Deste mesmo modo, também não há interesse em modelar os produtos formados dentro do bioreator devido às reações. Então, a taxa de produção, que consiste a vazão mássica de entrada, a vazão mássica de produção, a gente vai considerar ela como zero. Após várias considerações, a gente chegou que seria necessária a velocidade mínima de consumo média de massa dentro do reator, que é exemplificada por essa fórmula aqui dentro da tabela, que é RS, sendo a velocidade de consumo mínimo, sendo a vazão vezes a concentração de entrada, menos a concentração de saída, tudo dividido pelo volume. No total, deu que a velocidade mínima em gramas por metro cúbico por hora seria 240. Pode passar. E para a gente conseguir entender como funciona a cinética do metanol, foram retirados dados da literatura para ver como que funciona o comportamento da cinética do metanol. Com base nisso, e no tempo de residência do nosso projeto, que foi de 60 segundos, conseguimos construir os gráficos de ordem 0 e de ordem 1. Lembrando que a concentração de entrada do nosso poluente é de 5 gramas por metro cúbico e a concentração de saída é de 1 metro cúbico por hora. Não, 1 grama por metro cúbico, desculpa. Assim, conseguimos realizar o gráfico de ordem 0 e o de ordem 1, que a gente pode ver, e com base nos resultados dos gráficos, nós verificamos que o comportamento do gráfico de ordem 1 se assemelha muito mais ao do projeto proposto, visto que a sua linha de tendência e seu coeficiente ficaram muito melhores, tanto em visualização quanto em resultado, tanto é que o R ao quadrado ficou muito perto de 1, tendo, então, uma ótima eficiência e atingindo os parâmetros esperados, como a gente disse anteriormente. Nós dizemos que a eficiência mínima em porcentagem era de 60%, e isso foi atingido, e que a máxima era de 100%. Porém, aqui, na verdade, chegou a um pouco mais que 80%, mas foi um resultado muito positivo
nosso projeto. Pode passar. Bom, aqui a gente está vendo, de modo geral, a área que vai abastecer o sprinkler, como eu já tinha dito. Todas as unidades dessa imagem estão em metros. A gente tem a caixa d'água. A gente tem esse primeiro tubulação com diâmetro um pouquinho maior, que ela é de 1,19 m, que vai ser o diâmetro de sucção. A gente vai ter a bomba nessa região central, e essa bomba vai estar jogando a água ali para o sprinkler, e a altura total ali é de 1,34 metros de altura, e o comprimento ali em cima é 1,59. Aqui dentro a gente tem o nosso bioreator, o raio dele é de 1,5 metros, e como eu disse, né, aquele sprinkler ele atinge até 6,3 metros de abrangência, então um só já vai ser muito bem utilizado. A gente tem ali 15 centímetros de distanciamento ali da onde realmente acontece a parte da reação e a entrada da tubulação. Aqui a gente tem a visão geral, onde tem a bomba, a entrada da bomba ali, como a gente pode ver. A gente tem o compressor e a chaminé do poluente ali em cima. Aqui a chaminé ela tem uma tubulação um pouco mais fina, né, de 0,03 metros, e enquanto a do compressor é 0,09, e o do misturador também vai seguir o tamanho do compressor e vai levar até ali dentro no bioreator. Bom, agora iniciando as instruções de uso do nosso bioreator. Primeiramente, o controle de temperatura. Conforme foi descrito anteriormente nas especificações, a temperatura ideal varia entre 15 graus Celsius até 25, sendo a temperatura ambiente. Para o ideal controle dessa temperatura, sugerimos a adição de um termômetro acoplado ao bioreator, mais da parte interna, para que exatamente possa ver esse monitoramento. Quanto ao controle de pH, também o pH ideal deve estar entre 7,4 a 8,4. Existem algumas medidas para o controle do pH, visto que um pH, ele, devido ao metabolismo dos micro-organismos e às reações, ele tende com facilidade a acidificar. Então, é sugerido 3 opções. Entre elas, realizar a troca do material suporte, no caso é a perlita, a cada 90 dias, que constitui o final do ciclo, de todo o ciclo de vida, lá, de gerações dos micro-organismos, em que a taxa a concentração de resíduos e a taxa de produção começa a cair e começa a ter uma acidificação. Então, o ideal é trocar o material suporte. Também seria interessante realizar o monitoramento diário do pH através de ensaios de laboratório, e também vai ser dito mais para frente, no próximo slide, quanto a solução nutritiva, ser adicionado constantemente dentro da solução nutritiva nitrato, visto que a presença do nitrato, além de ajudar no metabolismo, ajuda no tamponamento do pH existente dentro do bioreator. Para o controle de vazão, visto ter exatamente o controle de vazão da quantidade de gás que deve entrar dentro do bioreator, sugerimos a implementação de uma válvula que já existe perto da bomba e um medidor de vazão próximo à tubulação de gás, em que consistia basicamente um tubo de pitot. Pode passar. Mais duas, o controle do umidificador. Seria interessante a realização constante de ensaios diários para verificar as condições de umidade do bioreator entre 50 e 73, visto que valores menores e também maiores diminuem a eficiência do bioreator. E, por último, o controle dos nutrientes. Basicamente, duas formas. Um é uma solução nutritiva com a presença de nitrato, conforme foi destacado, justamente para fornecer a fonte de nitrogênio para as bactérias e realizar esse tamponamento, e a adição de H nutriente também. Esse complemento dos dois tende a constituir e manter as populações de micro-organismos do local. Pode passar. Bom, finalizamos a apresentação. Essas são as nossas referências. Pode passar. Pode passar para o próximo. E entre em contato conosco, que são as formas de entrar em contato com a nossa empresa Ganhatec. Muito obrigado pela atenção. Excelente apresentação, gente, excelente trabalho. Gostei muito
de como vocês conseguiram compactar muita informação, né, em poucos slides, achei muito objetivo, e vocês souberam também, além de ter um trabalho bem feito, vocês souberam resumir, né, que é uma dificuldade muito grande, a gente sempre acha que tudo é importante, né? Então achei bem legal, muito legal o trabalho de vocês, muito profissional. Uma coisa, um desafio nos biofiltros ainda que eu poderia colocar, tem vários desafios ainda para a gente aprimorar a tecnologia, uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento, né? Funciona, mas a gente pode aprimorar. É a questão, por exemplo, vocês viram que o metanol reagindo com o oxigênio, ele libera CO2, que é um gás também que potencializa o efeito estufa, né? Uma coisa que a gente poderia fazer para resolver isso, não mandar ele para a atmosfera, é borbulhar ele em uma solução aquosa, daí ele vai virar ácido carbônico, e depois se dissocia em íons bicarbonato, né, para a gente conseguir reter ele e não mandar ele para a atmosfera. Isso é uma das possibilidades que a gente pode fazer para não mandar esse CO2 para a atmosfera, né, porque ele é resultado da respiração desses micro-organismos, né. Mas, assim, é uma observação para, né, a gente avançar com a tecnologia e tal, mas muito legal o trabalho, gente, parabéns, tá? Essa semana eu solto as notas aí, e muito obrigado pela paciência de vocês, espero que tenha sido útil o conteúdo de alguma maneira, e a gente se vê por aí. Um abração, pessoal, obrigado. Obrigado, professor. Até mais. Obrigado, professor.